ou melhor, compreendendo, até compreender a palavra aqui, sabe? A palavra da parte de Deus. Eu separei algo hoje, que eu comecei a meditar ontem, e até falando com a Bispa Noé, minha esposa, eu falei, eu preciso parar um pouquinho agora, separar algo da parte de Deus, porque Deus há de permitir amanhã que eu venha transmitir, ser um querix, uma atalaia da parte de Deus. Então, gente, hoje eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque sempre que Deus coloca algo no meu coração, eu sei que Deus hoje vai alcançar alguém, como eu estava orando antes de entrar, pedindo ao Espírito Santo, meu melhor amigo, gente, pode ser seu também. Ah, já é seu, glória a Deus. Então, gente, o Espírito Santo, ele conhece realmente o que eu preciso, o que você precisa. Então, para alguns agora, como eu falei, é a libertação, é a cura, é um milagre que só Ele pode conceder, o Deus do impossível. Mas quando você pega esta palavra e você começa a entender, isso aqui não é meramente letras escritas por homens, que muitos, até o dia de hoje ainda falam, eu não acredito na palavra, foi escrita por homens, homens escreveram a palavra. Calma aí, vamos aprender um pouquinho hoje sobre isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu te convido, nesse tempinho que eu estou falando aqui, para quem não me conhece, eu vou até me apresentar agora, geralmente eu faço no final, mas quem está falando com você, pela misericórdia de Deus, seu amigo de sempre, apóstolo original da cidade de Osasco, um querix, falando sobre o querigmá da parte de Deus. Olha só, gente, hoje eu separei o livro de 2 Pedro, anote aí, livro de 2 Pedro, capítulo 1, e o verso de número 20 e 21. O que diz lá? Diz o seguinte, da parte de Deus, acima de tudo, porém, lembre-se disto, ninguém, olha só como começa a palavra, gente, ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas. Conseguiu entender aí? Vou repetir essa primeira parte. Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas, gente, guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus, da parte de Deus. Então, o que você acha que me motiva? Segunda a sábado, sempre preocupado de trazer uma palavra, mesmo que eu entre um pouquinho depois das 8, mas você pode observar que eu não deixo de falar alguma coisa, não deixo de publicar alguma coisa. Quem está me seguindo, glorifica a Deus pela tua vida, meu amigo, minha amiga, pessoa de Deus, muito obrigado. Juntos, nós somos semeadores da palavra de Deus. Mas eu não deixo de publicar algo que tem a ver com a salvação da alma. Então eu fui chamado, convocado, enviado para alertar e falar. A gente pode escolher. Temos o direito de escolher ter uma vida eterna com Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos deu esse direito. Então eu não tenho como falar outra coisa. Dentro da palavra tem resposta para todas as indagações da alma do ser humano. Todas as necessidades que um homem, uma mulher, uma família, um jovem, um adolescente, uma criança que tem entendimento, que começa a pensar, refletir, para escolher o bem ou o mal, todo ser humano encontra a resposta aqui. Tudo que você precisa, que eu preciso, a resposta está na palavra de Deus. Eu vejo que vem surgindo muitas coisas, que vem aí se levantando pessoas que dá a entender que são pessoas intelectuais. Mas preste atenção no que eu acabei de falar aqui. Aqui falou algo que para mim, gente, é resposta. Se eu pudesse parar aqui, eu falo, aqui está a resposta. Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas. Então, tudo que vai falar, ou tudo que se vai falar, melhor dizendo, tem a ver com a palavra, tem base na palavra, então escute, preste atenção. Mas quando começa a colocar algumas coisas que dá a entender que está só nesse patamar das coisas da terra,
não te leva a pensar na salvação da tua alma, não faz você pensar no Espírito Santo, não coloca desejo no seu coração de buscar o Espírito Santo, não coloca o desejo no seu coração de você santificar a sua vida. Ah, você já tem que ficar esperto, porque por trás disso aí há um interesse muito mais humano do que você nem imagina. Por isso, gente, até em outra versão, quando eu começo a ler, eu começo aqui a trazer para você algo que tem a ver com a bibliologia, tem a ver com a palavra de Deus. Por isso, a Bíblia, para quem não sabe, mas a Bíblia, gente, é o livro mais surpreendente já escrito. E digo mais, ela, de fato, a palavra é literalmente a mensagem de Deus para mim e para você. E tecnicamente, ainda eu vou te falar, tecnicamente eu digo o seguinte, falando a Bíblia, a palavra do Senhor, a Bíblia não é um livro. A Bíblia não é um livro, mas uma biblioteca, gente, com 66 livros, escrito ao longo de mais de 1.600, um diz 1.500, mas eu vou para 1.600 anos, por 40 autores diferentes, para quem não sabe. De reis a camponeses, de filósofos a pescadores, de poetas, gente, a estadista. Cada um desses seres humanos, dessas pessoas, cada um deles, foi inspirado por Deus para escrever cada palavra contida neste livro, nesta palavra, na Bíblia, melhor dizendo. Então, gente, a gente tem que começar a prestar um pouco mais atenção quando se cita o verso da palavra, quando a pessoa explica os versos da palavra, quando a pessoa ela se prende na palavra. Aqui, por exemplo, Pedro, o que Pedro está trazendo para mim e para você? Pedro está revelando algo que é muito importante para todos aqueles que são seguidores do Cristo ressuscitado. Daqueles que, de fato, são verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Quando ele fala, acima de tudo, porém, lembre-se disto, ou lembrem disto. Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia da Escritura Sagrada, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha da parte de Deus. O que Pedro vai tratar aqui? Ele no primeiro capítulo, quando você avança um pouquinho, chegando no capítulo 2, ele já começa a criar uma grande denúncia, algo que está acontecendo nesse presente século. Ele denuncia os falsos mestres. E esses falsos mestres, segundo Paulo, ele está denunciando por quê? Porque, gente, já naquela época estava aparecendo, já estava surgindo. Imagina no tempo que nós estamos vivendo agora. Então ele falou, olha, vai aparecer entre o povo cristão, presta atenção nisso, por favor. Vai aparecer entre o povo cristão. E ele fala, são pessoas que, depois de conhecer, olha que coisa interessante, depois de conhecer, de estar entre nós, ter convivido, sabe, juntamente conosco. Então ele começa já assim, são pessoas que depois de conhecer o caminho, e até mesmo se reunir com os cristãos, se desviam do caminho, rejeita o mestre, Rabi, Jesus Cristo, que os salvou. Eles rejeitam. E aí vem mais outra questão. E esses falsos mestres não somente, olha só, não somente vão espalhar doutrinas falsas, mas também viver uma vida imoral. Procurando, gente, levar os cristãos a viver uma vida, infelizmente, como a deles. Mentindo, enganando, tendo uma vida imoral. Então, esses falsos mestres vão espalhar doutrinas falsas por onde eles passarem. Então, eu quero chamar a sua atenção, porque quando você para um pouquinho para pensar, a própria palavra, ela responde muitas vezes aquilo que até hoje você fica se perguntando. Será que realmente eu devo acreditar nesta palavra?
viver esta palavra. Gente, preste atenção que a Bíblia sempre ela aponta o seu, o meu, os nossos erros por causa dos nossos pecados. Você imagina se essa palavra ela começasse a dar respaldo, começasse a mostrar para você, por exemplo, meu Jesus, que está certo viver esse tipo de vida que você vem levando, que não vai ter consequência nenhuma. Afinal de contas, Deus é amor. E Deus, por ser amor, Ele não vai querer que ninguém se perca, que ninguém seja lançado fora da sua presença, porque Deus é amor. Mas a Bíblia ensina que, além de Deus ser este amor que Ele tem por mim e por você, Ele é um Deus que poucos querem falar. Ele é um Deus santo. Ele não aprova nada, não tem como Ele aprovar nada que vai contra a sua palavra. Se Ele pede para mim, para você, nos santificar, e a gente não se santifica, o que vem à sua mente? Se Ele pede para que eu não venha odiar o meu próximo, mentir para o meu próximo, caluniar o meu próximo, meu amigo, meu irmão, enfim, vai pensando, tudo que você sabe, que tudo aquilo que é de mal, que tem maldade, que se torna algo maldoso, e você pega isso e coloca em prática contra o seu irmão, seu semelhante, você acha que a Bíblia vai aprovar isso? Então a Bíblia nos ajuda justamente a gente fazer a melhor escolha. Diante de tudo isso, você tem o direito de escolher ser e não ser. Se você nunca parou para pensar, e não está no script, mas quando você vai no livro de Gênesis, o próprio Deus alertou Caim para não fazer o que ele fez com o seu próprio irmão. Mas ele poderia, como Deus, fulminá-lo, eliminá-lo, destruí-lo. Mas ele deixou aquilo ali para você perceber que Deus criou o ser humano para que ele possa sempre fazer a sua melhor escolha. Aí vem o livre-arbítrio. Ele ali utilizou o seu livre-arbítrio. Ele não conseguiu tirar do seu coração o ódio, a inveja que ele sentiu de Deus ter aceitado a oferta de Abel e rejeitado a oferta de Caim, que só tinha a ver com as coisas da terra. Não apontava para a promessa, não apontava para tudo aquilo que Deus já estava nos ensinando, que ia surgir sim um verdadeiro sacrifício, apontava para o Cordeiro de Deus. É você pegar a história de Abel. Abel já estava colocando em prática o entendimento. Nós vamos sair dessa, nós vamos escapar dessa. Deus já está, já preparou tudo. Deus já trouxe à existência isso tudo. Então ele tinha consciência, gente, do que ele precisava. Do que você precisa, do que eu preciso. Entenda bem o que eu estou dizendo. Tudo que você vai ler sobre a história de Caim e Abel aponta para a realidade de hoje. O culto oferecido por Caim são cultos que hoje são oferecidos da mesma forma. Não vai adorar Deus, não vai enaltecer a Deus, não vai trazer glória ao nome de Deus. Ele criou um culto para si mesmo. Ele trouxe um culto, fala, vai ser desta forma, tem que ser desse jeito, não vou seguir a orientação do que Deus revelou ao meu pai Adão. Porque quem era o discipulador de Caim e Abel? Adão. Quem que esteve realmente tendo, de fato, um verdadeiro discipulador, teto a teto? Quem visitava ele naquele jardim, naquele paraíso? Pensa comigo. Com quem que Adão, de fato, conversava lá? Qual era o papo que ele tinha com o próprio Deus? Do que Deus falava a Adão? Pensa nisso, gente. Meu Deus, coisa linda. Então a gente se alegra. Mas, porém, houve aí um grande erro. E esse erro veio pela desobediência daquele casal. A consequência começou a surgir. Não tinha esse negócio de inveja, gente. Não tinha esse negócio de ciúmes. Não tinha esse negócio de trapaça. Não tinha esse negócio de vingança, esses sentimentos horrorosos, em que é fruto da carne por causa do pecado. E ali está Abel, tendo entendimento, seguindo a risca. Vou pegar, a melhor ovelha, aquela que realmente não tem nenhum defeito. E eu vou oferecer ao meu Deus. Deus aceitou, Deus se alegrou, porque ali começa a mostrar o processo, o caminho da salvação da alma do homem. A Bíblia, gente, revela tudo isso que eu estou falando.
Por isso aqui eu já comecei a falar. O apóstolo Pedro aqui, ele deixa escrito, registrado, por aquilo que a gente entende que foi o próprio Espírito que falou, escreve isso aí. Deixe isso registrado. Tem certeza, né? Modo de falar, o modo humano falando assim, tenho certeza. O meu servo, o apóstolo Reginaldo, dia tal, hora tal, ele vai trazer à tona essa revelação que você aqui recebeu. Então escreva aí. Ele fala, antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação humana pessoal, gente. E aí, imagina quando Paulo deixa registrado lá em 2 Timóteo, capítulo 3 e verso 16, eu voltando aqui para a bibliologia. Então ele diz o seguinte, toda a Escritura, como é que é? Toda a Escritura, toda a palavra. Tudo que tem aqui, dizendo Apocalipse, né? Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Aí vem a questão agora. Ela é inspirada por Deus, sim. E aí ele deixa algo que você não pode esquecer. A palavra do Senhor, ela é útil para o ensino. Como é que é? É útil para o ensino. Então eu amo essa parte. Porque é o que eu mais gosto. É de aprender para poder ensinar. Receber para dar de graça aquilo que o Espírito Santo está colocando no meu coração, alcançando a minha mente, quebrando qualquer coisa que puder surgir como barreira. Ele traz o esclarecimento. Então, é útil para o ensino. Só para ensinar? Não. Não é só para ensinar, não. Mas para me repreender, para te repreender, para te corrigir, para dizer o que é certo e o que não é certo. Então, para a repreensão, para a correção e para a instrução. Instrução no quê? Na justiça. Gente, até uma tradução que alguns eruditos no assunto da interpretação do hebraico, do grego, do aramaico, ele traz algo aqui que me chamou a atenção. Até diz que uma certa correção deveria ser feita, ou melhor dizendo, uma melhor tradução deveria ser de inspirada por respirada. Olha só. Então ele diz que uma melhor tradução de inspirada por Deus seria respirada por Deus. Gente, e aí a gente vai aprendendo. Então hoje, quando eu começo a falar sobre bibliologia, eu quero até usar um termo mais fácil, né? O termo aqui seria doutrina da Bíblia. Melhorou, né? Fala a verdade, até melhor para falar, né? Doutrina da Bíblia. Então, quando você começa a buscar em Deus, com temor, com respeito, buscando do Espírito Santo, aleluia, que sempre vai te guiar a toda a verdade, vai te revelar a verdade, porque Deus, ele tem interesse, tem um interesse tão grande por mim e por você, de tal forma que ele sempre vai revelar aquilo que tem a ver com a sua, com a minha, com a nossa salvação. Então, doutrina da Bíblia, vou até usar esse termo mais fácil, né, de falar do que bibliologia, né? Aqui a doutrina da Bíblia é a palavra que eu gosto muito de usar, revelação. Aí você vai lembrar até de Apocalipse. Porém, aqui vai falar sobre a operação, ou seja, é a operação divina que comunica ao homem, gente, fatos, quero deixar bem claro, fatos, que a razão humana, ela é insuficiente para conhecer. E, portanto, a operação aqui divina, que comunica a verdade de Deus ao homem, para que você compreenda melhor. Eu vou citar um versículo, você anote. 1 Coríntios 2,10. 1 Coríntios 2,10. Então vem aí agora uma questão que eu quero trazer a você, que às vezes até hoje ficou assim, mas será que tudo que está na Bíblia é verdade? Porque todo mundo fala que quem escreveu a Bíblia é o homem, foi o homem que escreveu. E já parou para pensar quantas pessoas ficam nesse pensamento, com essa dúvida, e por causa disso deixa de receber libertação, cura, revelação da palavra? Porque tem uma dúvida, eu não acredito nisso aí não, só acredito vendo. Tem gente que é, infelizmente, discípulo de Tomé. Você lembra do Tomé? Todo mundo feliz, Cristo ressuscitou, está entre nós outra vez, está caminhando, está falando, de repente, ele fala, não, comigo não é assim não. Não. Você pode acreditar lá, pode até imaginar, mas para mim eu só vou acreditar se eu vê-lo. Ele com as suas mãos furadas, apesar que ele não diz nem isso, ele diz, só vou acreditar vendo ele.
E Jesus que diz, né? Eis-me aqui, olha minhas mãos furadas. Então tem gente que infelizmente é guiado por aquilo que se vê. Então como ter fé? Como você vai ter fé desta forma? Porque se você está, vamos dizer, num patamar que muitos ainda estão. Que patamar? Daquele que você, sabe, só vai colocar em prática se apalpar. Se puder ter acesso. A Bíblia, gente, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu acredito, nunca duvidei da presença de Deus. Eu acredito que Deus adentrou no lar de muitas pessoas agora, só porque eu subi agora, estou ao vivo com esta live. E por causa dessa live, mesmo que alguém não queira clicar para mim, olha o que eu vou dizer, clicar para falar, não, vou ver, agora vou prestar atenção. Mas só o fato de olhar e ver ali, fica ali, sabe? Tipo assim, vamos esperar, vamos ver o que vai sair aí. Deus já começou a visitar essa pessoa. O Espírito Santo já está trabalhando na mente dessa pessoa. Você não tem noção do que, sabe, do que ele é capaz de fazer quando realmente essa pessoa, eu vou repetir, essa pessoa que é você, é escolhido de Deus. Como é que é? Se você é escolhido de Deus. E não adianta. Deus vai trabalhar. Mesmo que você tenha um livre-arbítrio, eu respeito, sei, mas Deus está trabalhando. Uma hora, quando você menos esperar, você vai ter que admitir que Jesus Cristo ressuscitou, está entre nós outra vez, que tem interesse em salvar a tua alma, a tua família e todos aqueles que se conhecem. Porque por causa do milagre que Deus vai realizar na sua vida, não terão como negar, que te dizer, somente Deus poderia ter feito isso. Glória a Deus! Então, gente, as provas da revelação, desta operação divina. Lembra de um fato que aconteceu em Gênesis capítulo 3:1? Você não lembra? Então anote, Gênesis 3:1. Pois bem, o diabo, o inimigo da nossa alma, Satanás, aquele que te acusa, aquele que sempre quer trazer à tona os teus erros, dizendo que você não merece estar com Deus, porque você é isso, você é aquilo. Ele faz isso. Pois é, o inimigo da sua alma, ele foi o primeiro. Como é que é? Foi o primeiro. O inimigo da sua alma foi o primeiro ser pôr em dúvida. O inimigo da sua alma foi o primeiro ser pôr em dúvida a existência da revelação. Como assim? É só você ler Gênesis, capítulo 3, verso 1. Ele vai dizer lá, é assim que Deus disse? E ele faz isso com todo ser humano. Ele coloca esta questão que eu estou discutindo, falando com você, e nós estamos aprendendo junto. Ele coloca esta dúvida na mente do ser humano. Ó, não é bem assim não, que Deus vai fazer, que Deus vai realizar. Porque ele chegou para Eva e falou, é assim que Deus disse? Mas a Bíblia, como que é a Bíblia? A palavra do Senhor. Esta palavra que revela o destino de todo ser humano. Como é que é? E vou repetir. Esta palavra que revela o destino de todo ser humano, desde Gênesis até Apocalipse, vem falando o destino de cada alma, de cada ser humano, se não escolher servir a Deus e tê-lo como seu único, suficiente salvador de sua alma. A palavra de Deus, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ele começa a colocar em dúvida o que está escrito aqui. Por exemplo, primeiro ponto que eu quero falar, não sei se eu consigo falar aqui tudo, pode ser que eu retorne amanhã e comente um pouco mais, mas eu quero falar alguns pontos para que você seja tocado pelo Espírito Santo, para que você nunca mais tenha dúvida desta palavra. Aqui tem algo que eu quando leio, eu glorifico a Deus. A indestrutibilidade. Indestrutibilidade. É uma palavra grande, eu tive que ler um pouco mais devagar, tá? Da Bíblia. Então, aqui vai falar de algo que me chamou a atenção. Por quê, gente? Presta atenção nisso agora. Uma porcentagem muito pequena, gente, de livros sobrevive além de um quarto século. Vou repetir. Uma porcentagem muito pequena de livros sobrevive além de um quarto de século. Uma porcentagem ainda menor dura um século. E uma porção quase insignificante dura 1000 anos. E a Bíblia? E a palavra? Eita Deus! A Bíblia, essa palavra tão grande aqui,
vem agora algo que eu vou falar, graças a Deus, algo mais simples para falar para esse povo lindo. A Bíblia, porém, tem sobrevivido. A palavra do Senhor tem sobrevivido em umas circunstâncias adversas. Em 303 depois de Cristo, o imperador Dioclécio, ele decretou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados. Como é? Todos. Todos que existiam naquela época foram queimados. Só que, peraí, a minha não foi queimada. A sua também não? A sua também não? A sua também não? Pois é, olha que coisa interessante. A Bíblia é hoje encontrada. A Bíblia é hoje encontrada. Claro que vai alterar. Vou falar do dia de hoje. Quando eu pego um assunto, quer dizer que o assunto é hoje, mas é um assunto que já vem sendo discutido e ensinado muitos anos, por exemplo. Mas a Bíblia é hoje encontrada em mais de mil línguas. E ainda é o livro mais lido do mundo. Está lendo a sua Bíblia? Glória a Deus. Aleluia. Você entende por que eu estou falando isso? A Bíblia é hoje encontrada em mais de 1000 línguas e ainda é o livro mais lido do mundo. Por isso que quando alguém tenta destruir, luta para destruir, esta é a palavra, sabe? Tenta jogar no fogo, tenta apagar, não tem jeito, gente. É a palavra de Deus para todo ser humano. É aqui que eu encontro a solução para os meus pecados. É aqui que eu encontro o caminho que vai me levar ao encontro de Jesus Cristo de Nazaré. É aqui que eu encontro a minha libertação, a minha cura. Aleluia! A própria palavra diz, enviou-lhes a palavra e os curou. Mas quem é a palavra que enviou aqui? Quem? Jesus Cristo de Nazaré. Ele mesmo. Ele diz isso, ele declara sobre isso. Gente, quando ele fala, imagina que coisa mais linda e forte. Eu sou o caminho. A verdade, a minha, ninguém vai ao Pai não ser por mim. Gente, são expressões que a gente tem que usar de uma forma tão simples, mas é poderosa. Ele é o verbo, e este verbo estava com Deus. E ele mesmo sendo a palavra, estando ele como palavra com Deus, ele se encarnou e agora com um corpo 100% humano. E 100% a gente sabe que também ele é Deus. Imagina quem teve a alegria de vê-lo, tocá-lo. Aquela mulher, gente, que a Bíblia fala. Meu Deus do céu, tá vendo? Eu amo a palavra, porque eu tento seguir aqui, mas se eu coloco essas coisas na minha mente. E ele mesmo diz, fale, eu vou falar. Aquela mulher que tinha muito dinheiro, tinha muito recurso, mas porém foi gastando tudo. Tudo que ela tinha. O tratamento em 12 anos não teve solução nenhuma. E ela não podia nem sair da sua casa. A lei o condenava, ela estava como uma mulher impura, por causa do seu fluxo de sangue, que era contínuo. Chegou a hora que ela fala, se eu não for, daqui a pouco eu não tenho mais sangue no corpo, eu vou a óbito, eu vou falecer. Mas quer saber de uma coisa? Se eu apenas tocar na orla de Jesus, se eu tocar ali, eu tenho certeza, ele vai me curar. Será que alguém falou e perguntou, Jesus, tem a mulher lá, porque a Bíblia não fala o nome dela, é a mulher lá, ela sofre 12 anos, ela está perguntando se o senhor permite ela tocar pelo menos na hora da sua roupa aí. Então, porque ela acredita que só não tocar ela vai... Não, você não vai achar nada disso. Apenas diz que ela enfrentou a própria morte. Ela não poderia sair de casa, mas ela teve uma convicção que você precisa ter. Ela tinha entendimento que ali estava a fonte, ali era a fonte da cura, da libertação, de tudo que ela precisava. Então ela enfrentou toda aquela multidão. A gente, às vezes, está paralisado porque a gente fica sem achar um caminho para onde eu vou, porque a multidão de pessoas dizendo, não vai dar certo, não adianta ir na igreja, isso não funciona, não funcionou para mim. Eles falam bonito até lá, canta bonito, mas olha como eu estou, do mesmo jeito. E por que essa pessoa está do mesmo jeito? Pensa um pouquinho. Faltou o que aí? Faltou fé. Não podemos duvidar. É acreditar e ter fé no Cristo ressuscitado. A mulher não duvidou em nenhum momento. Ela enfrentou tudo e todos. E chegando, eu fico imaginando como foi linda aquela multidão. De repente ela chega como que é nada. Toca. E foi imediato, gente. Alguém me tocou. Mas como assim, Senhor? Todo mundo esbarrando em Senhor, todo mundo querendo
Sabe? Esse povo, não. Alguém me tocou, porque saiu de mim o quê? Poder, virtude. Deus está dizendo para mim claramente que alguns que já estão comigo aqui, e alguns que, olha gente, alguns que vão entrar até depois. Pode entrar até depois, mais tarde, à noite, até de madrugada. Mas quem entrar, essa palavra vai alcançar o coração, a mente, e será como ela mesma sendo tocada pelo Espírito Santo. Ela vai dizer, eu preciso disso, eu preciso desta fé, eu preciso viver esta palavra. E aí vem milagre. Aí Deus entra, Deus começa a trabalhar na mente dessa pessoa. Há pessoas que só de ouvir o louvor, só de ouvir uma palavra sendo cantada, é curada, é libertada. Ele para de andar por caminhos tortuosos. Por isso, eu estou dizendo aqui, a Bíblia, hoje, ela é encontrada, graças a Deus, em mais de 1000 línguas. E ainda é o livro mais lindo do mundo. Gente, a natureza desta palavra. Já estou vendo que eu não vou poder estender muito, mas se Deus permitir, eu falo um pouco sobre isso, para que você nunca mais duvide da palavra, mas a natureza da Bíblia. Gente, a palavra do Senhor, ela é superior. Por que ela é superior? Vou dizer por quê. Ela é superior a qualquer outro livro do mundo. O mundo, com a sua sabedoria, um vasto acúmulo de conhecimento, nunca foi capaz, e nunca será capaz, nunca foi capaz de produzir um livro, sabe, que chegue perto de se comparar com a palavra de Deus. Não tem. Ah, livro tal, respeito. Livro de tal escritor, teólogo tal, mestre tal, doutor tal, PhD tal, respeito. Mas não abro mão da palavra. Não, eu não abro mão desta palavra. Tanto que existe algo que eu falei ontem. Nesta palavra, eu e você tem que meditar nela, de dia, de noite. Este livro, a palavra de Deus, é um livro que eu digo para você. Este livro é um livro honesto. Honesto em que sentido? Honesto em dizer o que vai acontecer com você quando você deixar de estar vivendo neste corpo. Ele mostra o caminho. Ele revela o caminho de qualquer ser humano. Ou seja, ele mostra para onde vai a tua, minha, nossa alma. Você está entendendo? Aqui não tem rodeio. Aqui a Bíblia fala claramente, é por isso que está sendo combatido como nunca. É por isso que querem tirar alguns versículos, algum texto, porque mexe aonde outros livros não mexem. Ele trata sobre o teu, meu, nosso caráter deformado por causa do pecado. Ele aponta qual o caminho, como isso vai acontecer, como vai acontecer essa transformação no seu, no meu, no nosso caráter. Entende agora? O jogo está aí. O jogo está aí de tal forma, oh meu Deus, que se você um dia parar para ler até o livro de Jó, você imagina como que Deus chegou falando de Jó. Ah, olha, tá vendo? Jó, muito rico, cheio de riqueza, próspero em tudo. Olha como está ele agora, ó. Tem para ninguém lá na terra. Este aí sim, este é um homem próspero, porque está me servindo. Como é que é? Não. Pega lá, eu não vou entrar muito, senão eu não consigo chegar num ponto aqui. Mas quando você pega, é o próprio Deus falando quem era Jó. Colocou em jogo o caráter de Jó. É claro que ele é assim, que ele está servindo assim. O Senhor tem dado tudo para ele. Mas tira tudo para você ver se ele não vai te rejeitar. Se ele não vai até te amaldiçoar. Então, quando você começa a entender que o jogo é sobre o caráter do ser humano, que não tem mais jeito, tá? Ele criou, já começou pondo dúvida lá, de Gênesis, lembra? 3:1. Então ele começa a dizer o seguinte, o quê? Esse aí? Essa aí? Quero ver. Mas quando você mergulha aqui, quando você começa a ler isso aqui, a transformação começa. Exatamente. Quando você começa a ler a palavra transformação nessas áreas que você está aí pensando, triste, chateado, comece. Porque você vai começar a deixar a palavra germinar, transformar o teu coração. Olha, gente, eu gostaria de estender muito aqui, mas eu quero só dizer isso para você. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear a palavra.
Eis que o semeador saiu a semear. O que? A palavra. 4 solos. Dos 4 solos, só 25% que você está sendo incluído agora. Eu peço a Deus que você seja o bom solo para que a palavra venha germinar. Entende? Então, os outros 75%, como tem muita gente, só está ouvindo, mas não põe nada em prática. E quando eu coloco em prática o que a Bíblia me ensina, começa o milagre da transformação. Ela vai germinar. Ela vai eliminar tudo que não provém de Deus. Só queria te chamar essa atenção. Dos 100%, 75%, quando Jesus começa a explicar, 25%, o bom solo. Eu não vou nem entrar muito aqui, que já veio algo que falei, meu Deus, se eu entrar agora aqui, eu vou ter que começar a explicar isso também. Mas é só você pensar um pouquinho. Peraí. De 100%, só 25%, ó, pega essa. Vê se você consegue entender. De 100%, somente 25% caiu numa boa terra e germinou. Agora pega todo ser humano aí. Ponto. Vamos aqui. Só para você pensar um pouquinho. Para me fechar esse ponto. E se Deus permitir, a gente volta amanhã falando alguma coisa sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é um livro, gente, harmonioso. Por que eu vou ter que falar sobre isso? Pois vamos lá. Pois embora, gente, este livro tenha sido escrito por uns 40 autores diferentes, por um período mais ou menos de 1.600 anos, ela, a palavra de Deus, revela ser um livro único, gente, que expressa um só sistema doutrinário e um só padrão, olha aí, ó, padrão moral, coerentes e sem contradição. Aí vem o que? A influência, lembra? Influenciador. Vamos aqui? Ó, vamos falar da influência realmente da Bíblia? Vamos? Ótimo, vem comigo. A influência da Bíblia. Então, se você nunca parou para pensar, mas existem outros livros aí. Existe, por exemplo, o Alcorão, o livro dos Mormons, o Zenda, a Vesta, os clássicos, por exemplo, de Confúcio. Todos esses aí, queira alguém dizer ou não, eu vou dizer sim. Todos tiveram, na verdade, influência no mundo. Todos tiveram uma certa influência no mundo. Estes, porém, estes que eu citei, qual? O Alcorão, o livro dos Mormons, o Zenda, a Vesta, os clássicos de Confúcio, certo? Esses livros, porém, conduziram a uma ideia apagada de Deus. Só isso? Não. Conduziram a uma ideia apagada de Deus e do pecado. Está entendendo? Ó? Deus foi retirado de cena e também não tratou do pecado do homem. Ao ponto, segundo a palavra, ao ponto de ignorá-los. Agora, a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia, porém, tem produzido altos resultados em todas as esferas da vida. Aí eu cito na arte, na arquitetura, na literatura, na música, na política e na ciência. Tudo isso falando sobre o que você é, o que eu sou, e o que nós precisamos fazer para ter direito, acesso a ter uma vida eterna com Deus. Então, querido, parando hoje por aqui, senão a gente vai estender muito, quando eu decido crer e acreditar nesta palavra, é o que eu falei, ela vai tratar de todas as áreas do ser humano. E ela vai te conduzir realmente à verdade. E a verdade tem nome, Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, todas as vezes eu falo, quando você o aceita, quando você coloca agora, diante de tudo aquilo que nós entendemos que está acontecendo, você coloca diante de quem? Dos seres que são caídos, que não quiseram mais e não obedecem a Deus. E quem não obedece a Deus, joga no time deles. Então, quando você fala, não quero mais obedecer vocês, vou usar do meu livre-arbítrio e quero aceitar Jesus como meu único e suficiente salvador da minha alma. Ele agora é o meu Senhor. Ele vai cuidar de mim. Pronto.
Aí agora, os anjos do Senhor pelejam para que você tenha liberdade, tenha acesso, querido, a encontrar, através do Espírito Santo, a verdade. Por isso que a Bíblia fala, ele vos guiará a toda a verdade. Através do quê? Da palavra de Deus. Por isso que às vezes eu falo, quem aceita esta palavra e coloca em prática essa palavra, de fato é um seguidor, um discípulo de Jesus e aceitou ele como Senhor e Salvador. A minha oração é que esta palavra, como diz, né, o salmista, lâmpada para os meus pés. É o que? A tua palavra. E luz para os meus caminhos. Então, quando você toma acesso dessa palavra, quando você mergulha nessa palavra, quando você é praticante dessa palavra, claro que os sinais, prodígios, milagres irão acontecer. Eu te convido e oro para que você aceite essa palavra, aceite o Senhor Jesus. Viva agora este momento pela qual Deus te dá como um presente neste dia. Deus te deu vida. Então aproveite este dia. Não é o ontem nem o amanhã. É este dia e confesse quem é o teu Salvador. Amém? Termino neste ponto. Meu Jesus, é muito assunto. Eu amo a palavra, mas eu sei que nem todos podem me acompanhar por tanto tempo. Alguns deixam para ver até depois. Eu louvo a Deus pela tua vida. Se você assim quiser, meu querido, minha querida, compartilha. Manda esta live para alguém que precisa entender aonde está o segredo da nossa salvação. Aonde a palavra vai nos conduzir, ela revela. Ela revela para onde vai a tua, minha alma. Eu já entreguei minha alma ao Senhor Jesus, está com Ele. E você? Ele é o meu Senhor e Salvador. E você? Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, que esse dia seja um dia pela qual o Senhor venha agir em todas as áreas da sua vida. Por isso eu falo sempre no final. Gente, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem me impedirá? Ninguém. Glória a Deus. Tenha um bom dia, graça e paz. Shalom.